com você. Bom dia, MS. Oferecimento Sebrae. Melhorar a gestão da minha empresa. Pensou Sebrae. Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Bem-vindos. Setembro, 2 de setembro, agosto foi embora. Quem sabe deixando toda aquela secura para trás também do nosso tempo, né? Agora a gente tem chuva em muitas cidades no fim de semana. Vamos trazer os detalhes da previsão para você daqui a pouco. E a gente mostra imagens impressionantes de um acidente na MS 306, que liga Chapadão do Sul a Costa Rica. Presta atenção nessas imagens. 2 carretas e um caminhão envolvidos no acidente, que apesar de todo o estrago, terminou com 2 motoristas levemente feridos e um ileso. Ainda bem, mas as imagens são realmente impressionantes, né? Mudanças no serviço de transporte de passageiros no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Quem chegou de viagem nesse domingo não encontrou taxistas à disposição, e sim carros particulares de transporte de passageiros. É que depois de uma licitação, uma nova empresa assumiu esse serviço no local e nós vamos trazer todos os detalhes para você durante esta edição do Bom Dia MS. Hoje tem notícias também do esporte sul-mato-grossense com Átila Eugênio aqui no estúdio do Bom Dia. Entre os destaques, o Campeonato Interestadual de Beisebol, que foi sediado aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Tá madrugando junto com a gente? Conta para mim aqui no WhatsApp, porque é muito bom ter a sua companhia desde as primeiras horas do dia. 998044400 é o telefone para esse nosso canal de interatividade. E eu já destaco aqui a participação do Manuel e da Lucinei, juntos desde as primeiras horas do dia, mandando foto animados já. Muito obrigada pela companhia de vocês. No Papo das 6 de hoje, o assunto é o projeto de abuso de autoridade. E quem vai falar sobre o tema é o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Chefes do Ministério Público, Paulo Passos. Você também pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp sobre este assunto. Para participar dessa entrevista, você já sabe, 6 horas em ponto, toca o despertador e esse nosso bate-papo começa. Deixa eu fazer o contato agora com a Flávia Gaudioli, que a partir de hoje está nas madrugadas junto com a gente. Já vai trazer notícia boa para quem está em busca de emprego. Segunda-feira é o dia, né, de começar tantas coisas, né? Muita gente quer começar, às vezes, uma dieta nova, começar a rotina de exercícios, começar a busca pelo emprego dos sonhos também, né, Flávia? Bom dia. Oi, Maureen, bom dia a você, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês nessas madrugadas bem informadas junto com vocês. Isso mesmo, segunda-feira é dia de recomeçar tudo, com muita expectativa. E quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho, a gente traz todas as dicas daqui a pouquinho. São mais de 200 vagas só aqui em Campo Grande, inclusive para pessoas com deficiência. Então, se é o seu caso, se você quer começar essa segunda-feira se recolocando no mercado de trabalho, em busca do primeiro emprego, fique ligadinho que a gente traz todos os detalhes dessas oportunidades aqui na capital. Obrigada, Flávia. E também estamos com a companhia da Mariana Sintra, hoje trazendo mais informações para você nesta madrugada. Mariana, bom dia, tá indo para onde? Oi, Maureen, bom dia a todos. Obrigada pela recepção e pelas boas-vindas. Estou na companhia de João Carlos e Eric Machado. A gente está a caminho da primeira notícia, lá na Assembleia Legislativa. Mas eu já vou adiantar um pouquinho, viu? Hoje, pela manhã, teremos uma audiência pública para discutir um assunto muito importante: prevenção ao suicídio. Só para a gente ter uma ideia, olha só que dado preocupante. Mato Grosso do Sul é o 3º estado do país com mortes por suicídio. Diante de uma informação, de um dado como esse, tá aí a importância para se debater, se discutir sobre esse assunto. Já já a gente fala mais.
Obrigada pelas informações, Mari. A gente aguarda todas essas informações tão importantes também. E deixa eu trazer aqui os destaques do nosso site. O G1MS também começa o dia, claro, cheio de notícias para você que gosta já de acessar a internet, ver todas aquelas informações. Também pelo G1MS você tem muitos detalhes desde as primeiras horas do dia sobre o que acontece em Mato Grosso do Sul. E aqui está a capa do nosso site, tem informações da fronteira, informações do sul do estado sobre tráfico de drogas e também sobre a lei que permite que animais domésticos estejam em hospitais públicos e particulares. A lei foi sancionada, é um assunto que a gente acompanha aqui no Bom Dia MS. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes para você. Tem reportagem sobre os reflexos das queimadas no Pantanal. Animais mortos, fumaça e a preocupação de quem cria, trabalha com gado e também com o solo devastado pelas chamas. Vamos mostrar a luta dos brigadistas no combate ao fogo da região. Tudo isso daqui a pouco para você. 5h06. Choveu, mas a diminuição das chuvas nos últimos meses deve impactar na conta de energia. Para esse mês de setembro, que acaba de começar, a conta terá bandeira vermelha, ou seja, vai ser mais cara. Vamos trazer as informações para você se programar também nesta edição do Bom Dia MS, que está só começando. 5h07, começando esta edição do Bom Dia MS, junto com você. Muito obrigada pela companhia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa edição desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Em Campo Grande, um motociclista não teve a mesma sorte de motoristas que a gente mostrou durante a abertura já do Bom Dia, que saíram ilesos de um acidente impressionante, que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. O motociclista morreu no acidente de domingo. A vítima tinha 39 anos e por cerca de 2 horas, os socorristas tentaram reanimar esse motociclista. O acidente foi no cruzamento da Travessa Guia Lopes com a Avenida Salgado Filho. Segundo testemunhas, a batida foi entre a moto e um carro. O motorista não teria permanecido no local do acidente. E taxistas que trabalham no aeroporto da capital recorreram à justiça para tentar manter o ponto. É que depois de uma licitação, uma nova empresa assumiu o serviço no local. Quem chegou de viagem nesse domingo não encontrou taxistas à disposição, e sim esses carros particulares de transporte de passageiros. Eles são parceiros de uma empresa que venceu uma licitação com a Infraero e que, a partir de agora, vai poder explorar o serviço no aeroporto. Apenas uma vaga foi autorizada para os táxis. O advogado dos taxistas entrou com um pedido na Justiça Federal para suspender essa licitação. Segundo ele, a empresa não atende aos requisitos do edital. A empresa que venceu a licitação, por incrível que pareça, tem apenas um carro no nome dela. Tudo bem, ela poderia trabalhar com sublocação, mas, além disso, ela, inclusive um carro que não é habitual para esse tipo de trabalho, e, além disso, ela apresentou como prova da sua atividade única e tão somente uma nota fiscal emitida no valor de R$1.000 em Cuiabá. E, de uma maneira muito suspeita, a pessoa que tomou esse serviço, o tomador do serviço da nota fiscal, o endereço dela, se a gente consulta na internet para ver o local, é uma casa abandonada em Cuiabá. O contrato é de 5 anos, com valor total de R$418 mil. O dono da empresa diz que não há irregularidades no processo. O edital diz quais eram os documentos que nós deveríamos apresentar. Todos esses documentos foram apresentados antes da homologação do resultado. A empresa recolheu todas as taxas devidas em razão de ter vencido a licitação. Então nós temos muita tranquilidade quanto a isso. O contrato da Infraero com os taxistas venceu em 2017, mas os profissionais garantem que, mesmo assim, todos os meses faziam um repasse de mais de R$6 mil para poder trabalhar no aeroporto.
A AGETRAN informou que está acompanhando todo o processo de mudança e que se reuniu com os taxistas para definir os pontos onde eles devem ficar a partir de agora. Os 38 profissionais não podem mais aguardar os passageiros no estacionamento do aeroporto. Ainda, segundo a AGETRAN, foram abertas 3 licitações e em nenhuma delas os taxistas participaram. Já a categoria afirma que não foi comunicada sobre esses processos e que, por isso, não concorreu. Os taxistas também reclamam que só foram comunicados da mudança 2 dias antes. A gente é profissional, capacitado, paga nossos impostos. Estamos se sentindo traídos pelo poder público, essa é a grande verdade. Entramos no Ministério Público Federal, estamos aguardando respostas. E estamos tentando, de alguma forma, reaver o que é nosso por direito. Com as mudanças, agora os taxistas ficam em pontos definidos na Avenida Duque de Caxias, em frente ao aeroporto. Você também já passou pela situação ali do aeroporto de ver essa mudança de passageiros no fim de semana? Divide então com a gente, porque tudo isso começou de domingo para cá e, claro, o Bom Dia MS está acompanhando essa mudança também. Nosso WhatsApp, tá aí para você, 99804-4400. Vamos dar uma olhadinha agora no G1MS, o que é destaque no nosso site. 3 são presos transportando mais de 1 tonelada de maconha em Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, a droga foi encontrada em 2 carros no intervalo de 20 minutos. A gente está vendo aí imagens dessa apreensão. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu toda essa quantidade de maconha numa blitz na manhã de domingo na MS 164, região sul do estado. A droga em 2 carros com 3 pessoas presas. Todas disseram que trariam essa carga para Campo Grande. A primeira apreensão foi por volta de 7 horas da manhã e a segunda 20 minutos depois, de acordo com a polícia. Os detalhes estão aqui no nosso site. Os presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. A semana começa mais agradável em todo o estado, né? A chuva finalmente chegou, terminou um pouco aquele calorão, melhorou a umidade do ar. Agosto, com a secura, foi embora e agora setembro já chegou assim um pouco mais fresco. Aquele cenário que gerava muita preocupação no estado, de fumaças, das queimadas, tudo isso diminuiu porque choveu em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Hoje, o tempo deve mudar mais uma vez. Imagens ao vivo de Campo Grande, você está vendo aí que tem uma certa neblina, uma certa névoa na capital. 5 horas, 13 minutos, áreas de instabilidade estão no estado. A semana começa com tempo firme, sem previsão de chuva. Então, a gente vê aí o amanhecer em Campo Grande, com 17 graus neste momento nos termômetros. E daqui a pouco, claro, a gente tem as informações da previsão do tempo, como vai ser o mês de setembro. Eu já alerto que por causa da falta de chuva de todas as últimas semanas, os reservatórios de usina que geram energia no país estão baixos. E por isso, a conta de luz será mais cara este mês. Camila Jové vai trazer os detalhes da previsão para a gente. Já quero dividir aqui a participação dos nossos telespectadores, porque em Paranaíba choveu e agora Jean Júnior nos pergunta se tem mais chuva por lá. Daqui a pouco os detalhes da previsão e temos um belo amanhecer na cidade de Paranaíba com o Jean Júnior trazendo essa foto pra gente. Também temos o Claudinei contando aqui que choveu em Amambai, um fim de semana abençoado. Obrigada pela companhia de vocês já nessas primeiras horas do Bom Dia MS. Vamos juntos até às 7 da manhã. Agora chegou o momento das notícias do campo. Edivaldo Nascimento. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês. Hoje, segunda-feira, eu começo a minha participação falando da safra 2019-2020 da cana-de-açúcar. A moagem atingiu 28.900.000 toneladas até o dia 15 de agosto. Os dados fazem parte do acompanhamento feito pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, a Biosul. Esse volume representa uma quantidade 6% acima da safra passada. Na primeira quinzena de agosto, foram 3,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas,
51% acima do registro feito na mesma quinzena de 2018. Bem, com relação à qualidade da matéria-prima, a quantidade de açúcares totais recuperáveis, chamado ATR por tonelada de cana, apresentou queda. Para o presidente da Biosul, a safra segue no ritmo esperado, dentro da normalidade para o período, né? Segundo ele, a pouca ocorrência de chuva na quinzena contribuiu para o bom ritmo da colheita. Bem, a produção de etanol hidratado atingiu 1,5 bilhão de litros, volume 12% acima da safra passada. A produção de etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina, foi menor nesse período da safra, com 368 milhões de litros, 10% de queda. Já a produção de açúcar voltou a ter queda na comparação com a safra passada. Foram produzidos 368 milhões de toneladas, 8% a menos. E a colheita do milho está chegando ao fim aqui em Mato Grosso do Sul. Os produtores já se preparam para o plantio da soja. Nós começamos aí o mês de setembro, lembrando que a partir do dia 16, os agricultores já estão liberados a cultivar a nova safra. Produtores, enfim, otimistas e esperançosos com o clima. Martim Andrada conta pra gente. Na fazenda do agricultor Alfonso Eides, de 400 hectares em Ponta Porã, 90% do milho já foi colhido. Ele explica que a safrinha foi boa e que está satisfeito com a produtividade. O milho foi bem esse ano, estamos terminando de colher e numa produção boa, em torno de 90 a 100 sacos por hectare, muito bom. Mesmo ainda colhendo milho, muitos produtores já se preparam para a próxima safra da soja. Historicamente, o plantio começa na segunda quinzena de outubro, mas tem produtor que se antecipa. É o caso do Alfonso, que já está preparando a terra para o plantio da soja. Num primeiro momento, o planejamento era fazer a semeadura a partir da segunda quinzena de setembro, mas ele disse que o trabalho vai atrasar. Está um ano um pouco atípico, porque o mês de agosto não deu nada de chuva, junho também não, então está todo o mato aí ainda e não tem umidade para poder fazer a dessecação. Então nós temos um atrasado nessa parte aí. E a previsão de chuva parece que está meio longe ainda. Vai ser mais difícil ainda esse ano do que os outros anos. Na propriedade da Malena, também em Ponta Porã, essa área com um pouco mais de 500 hectares está quase pronta para o plantio da soja. Trabalho que deve começar a partir do dia 20 de setembro. Mesmo prevendo um atraso no cronograma do cultivo, a produtora está otimista. Nosso inverno é muito seco, né? O regime de chuva começa a normalizar a partir de setembro. E a nossa previsão de plantio é dia 20 de setembro. Então a gente tem setembro inteiro para chuva, para daí a gente conseguir fazer a dessecação, que está um pouco atrasada, e depois disso o plantio. A expectativa é boa. É, boa e dentro da normalidade. Vamos atualizar agora o mercado? Saca de 60 quilos do milho negociada entre R$ 27 e R$ 29 reais aqui no estado. Valores estáveis no finalzinho dessa colheita. Soja segue aí entre R$ 72 e R$ 74 reais a saca e a arroba do boi gordo entre R$ 141 e R$ 144 reais. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã. Muito bem, depois do intervalo, quem chega por aqui é a Átila Eugênio, que volta para as madrugadas junto com a gente para trazer as notícias do esporte. 5 horas, 18 minutos, o intervalo é rápido aqui no Bom Dia. E depois dessa pausa, a gente vai falar também da bandeira vermelha, da conta de luz mais cara. Também tem, claro, os detalhes da previsão do tempo, porque justamente a falta de chuva das últimas semanas é que vai influenciar agora na conta de energia. Daqui a pouco também mais informações de um acidente na MS 306 que liga Chapadão do Sul a Costa Rica. Essas imagens aí impressionantes, acidente com 2 carretas e um caminhão. Os detalhes daqui a pouco para você, nós já voltamos. Bom dia, MS de volta e eu já começo trazendo mais destaques do G1 para você. 5 horas 21 minutos. Temos aqui informação de uma lei que nós acompanhamos bastante no Bom Dia, em destaque, sobre a visitação de animais de estimação em hospitais. Essa lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, garante que pessoas internadas em hospitais públicos e particulares, conveniados e cadastrados no SUS, possam receber visitas dos animais de estimação.
ela foi sancionada agora, essa lei. E aqui no G1MS você pode ver todos os detalhes, inclusive com as regras, porque são várias, claro. A entrada depende de uma autorização da Comissão de Infectologia do hospital. Os animais precisam estar com a vacinação em dia. O local do encontro do paciente com o animal fica a critério do médico e da administração do hospital. Essas são algumas das regras que fazem parte dessa legislação sancionada agora em Mato Grosso do Sul. Então, para você que tem um animal de estimação, a gente sabe que muitas vezes esse animalzinho pode ajudar, esse carinho, até no trabalho de recuperação do paciente, né? O carinho é sempre tão importante. Então, tem regras e, claro, com essas regras é possível que essa visita dos animais seja feita, seja marcada nos hospitais, então, com todo esse trabalho da legislação. Agora, olha só quem está bem-vindo de volta. Oi! Tudo bem? Só alegria? Só alegria. Que bom! Oi, gente, tudo bem? Que saudade que eu tava de todo mundo. Pois é, ó, nada de terno, visual novo também, um momento novo na minha... Tô vendo que tá de barba. Pois é, nunca deixei tá, assim, a barba. todo descolado. 13 anos de televisão, nunca deixei a barba, mas... Esse aqui continua sendo uma paixão, né? A bola, o esporte. E tô de volta ao Bom Dia MS para falar de esporte. Que bola é essa, Mauro? Sabe bem qual é? Essa é aquele futebol americano, né? Que a gente Futebol fala. americano. Enfim, não sei se tem outro nome também por aqui. Não, tem sim, americano. ó. Bola oval, como todo mundo conhece. Tem alguns detalhes, aí a pessoa fica perguntando, Átila, mas por que você trouxe uma bola? Primeiro, pra gente poder falar um pouquinho do nosso esporte, pra mostrar aqui. Esse esporte que é dos Estados Unidos, mas que está ganhando o mundo todo, também é praticado aqui. Tem um detalhezinho, Mauro, segura um pouquinho. Você tem noção pra que serve isso aqui? Não é só para deixar bonita, claro. Não é só para deixar bonita, também não é só a costura, não. Mas, ó, quando a gente encaixa a mão aqui, ó, tá vendo? Ela dá uma precisão maior na bola pro lançamento. Que legal. Vem aberta aqui, ó, joga a bola e não é jogar assim de qualquer jeito, não. Ela joga rodando, entendeu? Não, e aí o formato tem tudo a ver com o lance, e aí você joga e ela gira, por isso que tá aí, gostou? Muito já legal. Tinha pegado em alguma bola desse jeito aí, de futebol americano? Você sabe que eu já vi nas reportagens, eu acho que eu até já acompanhei, assim, alguns jogos, bem legal, né? Isso aqui é a criatividade, a curiosidade também do esporte que a gente vai estar trazendo nas manhãs aqui do Bom Dia MS, tentando deixar claro para quem disputa, para quem também assiste o nosso jornal. Mas por que a gente trouxe isso? Mas não é campeonato de futebol americano que teve aqui em Campo Grande, não. Foi campeonato de flag football. O que é o flag football? É a modalidade feminina do futebol americano, não tem aquele contato todo, aquela disputa. As regras são um pouquinho diferentes. As regras são um pouquinho diferentes, nós vamos mostrar na reportagem, porque teve Copa do Brasil de flag football, 3 times na disputa, Cobrarés de Campo Grande, Red Ladies, né, de Dourados e Selvagens do Distrito Federal. Foi um campeonato aí que valia vaga na seletiva para a fase nacional da Copa do Brasil. Você confere agora com a gente. Preste atenção nestas imagens. Elas marcam o início de novos tempos. Pela primeira vez, as equipes Cobras e Jacarés formam um só time, o Cobraré. As adversárias vieram de Dourados. Red Ladies, as Senhoras Vermelhas, chegaram cheias de confiança. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Otimismo para os dois lados e a partida começou equilibrada. Ponto lá e cá. Mas o ataque do Cobraré estava impossível. Sufocou a equipe adversária. No segundo tempo, a pressão foi ainda maior. Só o time de Campo Grande pontuou. Nada melhor do que começar com o pé direito. A estreia do Cobraré foi com vitória sobre a equipe de Dourados. E que vitória, 74-6. A gente vem treinando forte para isso e a gente saiu daqui com o resultado que a gente treinou para ganhar. A gente quer o campeonato e essa junção veio para fortalecer as duas equipes. As duas não, agora só uma. Essa foi a primeira partida válida pela Copa do Brasil. Apesar da derrota, Red Ladies não perderam o entusiasmo. A gente está iniciando ainda no esporte, então pra gente, como eu disse, está sendo uma conquista pra gente, porque foi muito difícil chegar até aqui agora. E tem mais jogo aí pela frente. Opa, estamos preparados.
Adorei ver as mulheres arrasando nesse esporte também, né? E boa sorte ao Cobrarés, a equipe que começou com vitória na competição e também começou a sua trajetória com o título desta fase regional da Copa do Brasil. Parabéns, meninas, orgulho aqui de Mato Grosso do Sul. E a gente espera que essa bola aqui, ó, daqui de Mato Grosso do Sul possa vencer, né, nos outros campos aí, aqui do nosso país. Com certeza, todo mundo sempre na torcida. E a gente mostrou um pouco a história desse time, exato, muito bacana, de união de dois times que nasceu o Cobraré, né? Mostramos na sexta-feira. Vamos trocar de bola? Vamos lá. Deixa eu sair no cantinho aí, ó, que eu vou pegar uma que eu guardei bem aqui comigo no bolso. E essa bolinha, você conhece bem? Beisebol. Essa é de beisebol. Essa é mais pesada, é dura. Vamos tentar quicar aqui só para mostrar, ó, como ela não quica. Ok, Eduardo? Ó, para você ver, ó. Ela não quica, é dura mesmo, viu? Não é aquelas bolinhas de brinquedo, não, que a gente está acostumado a ver com a criançada. É dura porque o arremesso, né, do jogador, de novo para você ver aí, ó, o arremesso do jogador, pronto, ó, viu só? Que legal, né? Quica bem um pouquinho porque o arremesso precisa ser bem forte e aí depois do outro canto tem a recepção do rebatedor e essa bolinha vai longe. Maureen, quando essa bolinha sai do estádio, ali, jogador arremessou, o rebatedor bateu ela lá para fora do estádio, o que você acha que acontece? Acontece que alguém tem que correr muito ali naquela quadra. E aí, pontos rolam, né? Isso, uma hora tá esperta. Quando a bolinha sai do estádio, é ponto. Eu não sei, assim, muitos detalhes das regras, mas é mais ou menos tá entendendo assim, bem. É um pouquinho da nossa curiosidade aqui. Bola bateu, aí a equipe pode dar uma volta completa no campo, porque foi um ponto e aqueles pontos... É uma, né, volta só? Uma volta só do time completa dentro do sistema. O beisebol é um pouquinho mais delicado, mas a gente, aos poucos, vai explicando aqui toda a regra, né? Se no flag futebol é só tirar uma fita aqui, outra ali, já para a jogada, chegou na linha final, conquista o ponto, o beisebol tem algumas regras. O importante é que tem muita gente também disputando esse esporte dessa bolinha aqui no Brasil e também em Campo Grande. Campo Grande, capital, sediou o campeonato interestadual de beisebol. Nós temos imagens, essa aí é a equipe campeã, a equipe aqui de Campo Grande. Os jogos foram na Associação Campo Grandense de Beisebol, 7 times na disputa. Aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Nossa equipe então mandou bem demais, venceu na decisão e conquistou mais esse título aqui para o nosso beisebol de Mato Grosso do Sul. Então, atacada certeira, parabéns aos nossos meninos. É o esporte de outros países, mas que é bem praticado aqui também e os nossos representantes ganhando todas aí. Agora, e o esporte não tem fronteiras, né? Isso que é mais bacana, a gente vê justamente nessa interação que a gente vive hoje, trazendo também esses bons exemplos e essas modalidades variadas para o gosto de todo mundo. E agora o que dá gosto mesmo é quando a gente vê jogadores daqui vestindo a camisa amarela e representando o Brasil e conquistando medalha. Sem dúvida. Maureen, nesse fim de semana o Brasil conquistou a medalha de ouro no Parapan de Lima. Olha aí a nossa rapaziada. Tem áudio esse vídeo? Dá pra colocar pra gente? No final, os campeões, estamos com ouro paralímpico, nossa aí, futebol de 7, e levando aí pro nosso estado. Um abraço pra todos. Campeão paralímpico, ouro, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É gente nossa, viu? Deixa a foto da rapaziada aí, ó. O Brasil venceu a Argentina no futebol de 7, tava perdendo por 3-2, virou e venceu os hermanos pelo placar de 5-3. O Bira marcou 3 gols. Os Estados Unidos ficou com a bronze. Nessa foto que você viu aí estavam o Heitor, o Marcão, o Wesley, Ebert, Leonardo e Moacir, quase um time completo só aqui de Mato Grosso do Sul. E o mais bacana é que essa rapaziada conquistou uma medalha importante, porque o Brasil alcançou 308 medalhas no Parapan, sendo 124 de ouros, melhor campanha da história do Brasil na competição. E a gente, nossa, né, Maura? Sensacional, né? Um orgulho danado, parabéns, claro, para todos. É isso, Maureen. 5h31, essas foram as notícias do Esporte Sul Mato Grossense. Daqui a pouquinho eu volto, então, com mais notícias aqui pra gente. E tem dicas de cursos para quem quer praticar esporte de graça.
Já conto daqui a pouquinho aqui no Bom Dia MS, combinado? Esperamos você, combinado. Até Valeu. já. Um beijo, tava com saudade de todo mundo, viu? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra dona Marisete, que eu tive o prazer de conhecer ontem, tava com saudade de mim aqui no Bom Dia MS. E obrigado você também que mandou mensagem, eu sei que muita gente mandou. É um prazer muito grande estar de volta aqui, jogar com essa equipe linda do Bom Dia MS. Continua na madrugada com a gente, Átila Eugênio está aqui, trazendo agora as notícias desse esporte. E claro, a gente quer que tenha cada vez mais, porque faz tão bem para todo mundo, né? Quanta gente, né, beneficiada pelo esporte. Valeu. Até já, então. Cinco horas 32 minutos. Camila Jovê. Que mudança! Bom dia, que delícia de mudança. Tudo bem? Bom dia, Mato Grosso do Sul. Uma semana abençoada, então, para todos nós. E que mudança do tempo, hein, Maureen? Olha, nossa, nas redes sociais só dava chuva, né? Sabe que na sexta-feira, quando a gente falou vai chover em praticamente todo o estado, eu até pensei, nossa, será que vem toda essa água? E não veio foi uma mesmo. chuva tão grande de volume em todos os lugares, né? Não foi uma chuva muito expressiva em todas as regiões aqui do estado, mas ela veio com tudo, sim, em boa parte, principalmente na região sul do estado. Aqui em Campo Grande teve chuva de granizo, inclusive ali na região da Feira Central. A Sandra Paixão mandou pra gente. E nas redes sociais, gente, só deu ela mesmo, viu? Essa virada no tempo começou no sábado em todo o estado e veio acompanhada por raios aqui em Campo Grande. Apesar de chover em toda a cidade, o volume foi diferente. Em algumas regiões choveu mais, com vento forte, raios, em outras regiões choveu menos, como inclusive a gente falou agora há pouco. No domingo, o dia começou com chuva em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive também aqui na capital. A gente viu imagens da chuva chegando, o nosso cinegrafista Edmar Mello até aproveitou o dia de folga, fez uma imagem linda, olha aí, das nuvens chegando aqui na região central de Campo Grande. No domingo, choveu só 10 milímetros, veio um ventinho gostoso, fresco aqui pra gente, e também foi assim nas cidades da região leste, passando aqui pelo centro de Mato Grosso do Sul até chegar na região sul do estado, onde ontem também ficou um ventinho mais fresquinho. O Jean Francischini de Camapuã mandou pra gente também, olha só que choveu granizo lá em Camapuã. É que quando o tempo fica sem chuva, como foi no mês de agosto, corre mesmo aí esse risco de granizo. Vamos falar de hoje? Como é que fica para essa segunda-feira? Bem-vindo setembro, parece que já trouxe essa mudança, então como é que será esse início do mês? Pois é, setembro então começou bem, começou com chuva, diferentemente do que foi em agosto, que teve um volume de chuva bem abaixo, só que setembro também deve ter aí um volume abaixo do que é esperado aqui para Mato Grosso do Sul. Falando de hoje, então, a instabilidade que estava aqui no estado se afasta, então hoje não tem previsão de chuva para nenhuma região aqui de Mato Grosso do Sul. O dia vai ser quente e seco de novo, gente, sem nenhuma gota de água prevista aqui para o estado. Vamos falar também um pouquinho, então, de outras cidades. A gente preparou aqui a tela, olha só. Em Amambai, hoje a máxima é de 25 graus, Maracaju, 27, Coxim, 32, e em Brasilândia chega a 31 e Aquidauana, 29 graus a máxima de hoje. A gente está vendo que as mínimas estão começando aí bem baixas, tá assim também na região norte, cerca aí de 18% agora, aliás, 18 graus agora aqui lá na região norte, aqui no estado também, aqui em Campo Grande, tá aí cerca de 17, no sul do estado também, e deve aumentar como a gente está vendo aqui. Detalhe que a umidade do ar volta naquilo que a gente estava falando, né? Começa alta, mas vai despencando ao longo do dia. Essa umidade deve cair, então, à tarde. Chuva foi boa, melhorou a umidade, mas hoje vai cair um pouquinho. Ou seja, o tempo seco volta ainda para a maior parte de Mato Grosso do Sul. O tempo seco volta. A boa notícia é que a chuva que estava final de semana foi embora, hoje é dia quente. Porém, deve ter um vai e volta de chuva aí ao longo da semana que a gente vai acompanhando. Ela pode voltar amanhã, principalmente na região sul. E a gente está vendo imagens ao vivo de Campo Grande agora. Para você que está madrugando junto com a gente, temos aí a câmera do alto da nossa torre, que mostra um dia um pouco diferente, né? A gente vê as luzes da cidade, olha que imagem linda. Linda. E a gente tem a impressão daquele horizonte que nem está tão bem definido, porque parece que tem assim uma neblina, uma névoa na cidade.
É por causa da umidade? É por causa da umidade. Inclusive, foi diferente essa madrugada pra gente, né? Vindo pra cá, o tempo já tava mais fresquinho mesmo. Na hora de dirigir, tava até diferente, porque a gente tava encontrando aí uma certa neblina. É por conta, sim, da umidade que tá aqui no estado, mas essa neblina vai diminuindo ao longo do dia. 5 horas e 36 minutos para você que está chegando agora. Muito bem-vindo ao seu primeiro telejornal do dia aqui em Mato Grosso do Sul. Camila Jové, você volta para trazer mais detalhes dessa segunda-feira, então? Daqui a pouco eu trago todos os detalhes, então, para todo mundo que está chegando agora aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E eu já quero trazer aqui mais destaques da internet também, para você que está acompanhando junto com a gente as informações de Mato Grosso do Sul. Além da previsão do tempo, é claro, a gente traz várias notícias para você. Deixa eu mostrar aqui. Acessando o nosso site, falei agorinha da lei que permite acesso de animais domésticos nos hospitais. É notícia do G1MS, tá aqui para você, disponível também. E eu tenho aqui informações também da região de Fronteira. Filho de vereadora que foi baleado em estacionamento de shopping no Paraguai teve alta. Aqui você tem os detalhes dessa notícia. Gabriel Espínola Cândia, de 26 anos, filho da vereadora Ani Espínola, de Ponta Porã, foi baleado no sábado no estacionamento de uma loja de importados em Pedro Juan Cabalheiro. Aqui você está vendo todos os detalhes dessa notícia e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você. É claro, você que está acompanhando o Bom Dia MS. 5 horas 38 minutos, a gente vai trazer ao vivo da região de Fronteira mais detalhes da atualização desse caso também para você. E agora, para você que está aí acompanhando o Bom Dia, vamos fazer um intervalo rápido aqui, então? Uma pausa rápida? Aliás, vamos fazer o seguinte, vou trazer aqui uma reportagem para você, antes da gente fazer uma pausa aqui, sobre as informações justamente que tem relação com essa mudança no tempo. É porque está melhor para respirar, a chuva do fim de semana trouxe alívio para a maioria das cidades, mas infelizmente o tempo quente e seco deve continuar, como a Camila falou há pouco para a gente, e essa diminuição do volume de chuva vai impactar na conta de energia. Para esse mês que começa agora, a conta vem com bandeira vermelha, ou seja, mais cara. Na última sexta-feira, somente 4 cidades de Mato Grosso do Sul ficaram com os termômetros abaixo dos 35 graus. Essa garrafa aqui vai aqui na Lagoa, tomando tereré até umas 4 horas da tarde, eu vou embora, chegar em casa eu pego uma outra que eu tenho. O céu fica assim, cinza, venta, mas nada de água. Não só está chovendo menos, como estamos num processo imenso de estiagem. As regiões de Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Três Lagoas, Aparecida do Taboado estão com mais de 35 dias sem uma gota de chuva, ou seja, muito próximo das nascentes. Em algumas regiões da bacia do Rio Paraná, onde estão muitas hidrelétricas que produzem a energia para o sistema nacional, não choveu uma gota em agosto. Resultado, os principais reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, juntos, estão operando com um nível de reservatórios abaixo de 40%. O governo federal manteve a bandeira vermelha na conta de energia por causa desse risco hídrico, de faltar água para gerar energia. Com certeza você vai encontrar alguém que faz isso. A geladeira antiga desligada, o ar-condicionado só liga mesmo quando está muito calor e nada de acender as lâmpadas durante o dia. Mesmo com essas medidas de economia, o valor da conta de energia continua alto. E muita gente não entende por quê. Essa bandeira vermelha, patamar 1, significa mais R$ 4,00 a cada 100 kW de energia consumido pela família. Na casa do Márcio moram ele, a esposa e 3 crianças. A conta já subiu. É uma faixa de 150, hoje eu pago 250, quer dizer, subiu R$100 já. O Juvenal cortou tudo, mas não conseguiu pagar contas passadas. Agora que só está aí meu filho, a última conta que chegou, como você pode ver, está aqui, R$ 332. E os meteorologistas explicam que se naturalmente o inverno quente tem baixa umidade e está diminuindo o volume de chuvas, a tendência é piorar.
Os especialistas dizem que as queimadas na Amazônia podem sim diminuir a quantidade de chuva nos próximos meses. É que a Amazônia recebe a umidade que vem dos oceanos. As árvores gigantes têm raízes profundas, sugam água dos lençóis subterrâneos. Uma árvore grande da Amazônia evapora mais de 1.000 litros de água em um dia. Toda a floresta por dia joga na atmosfera mais de 20 bilhões de toneladas de água. Essa umidade forma os rios voadores, que são empurrados pelas correntes atmosféricas e distribuem chuva por todo o continente. Mas quando tem muita queimada, além de matar essas árvores que não mais evaporam, o fogo na vegetação emite milhões de toneladas de partículas de cinzas, poeiras, que ficam pairando sobre o continente. Formam uma película que impede a umidade de chegar. Eles vão para a atmosfera, mas não voltam para o chão. E o que eles fazem? Eles ficam flutuando. Os raios de sol em si deles se aquecem. Por isso, setembro deve ser bem seco, com metade das chuvas previstas. E outubro também. Daqui a pouco a gente fala mais da previsão do tempo para este começo de semana aqui em Mato Grosso do Sul. O André, de Ponta Porã, já está participando, falando que choveu por lá. Foi uma chuva que realmente trouxe muito alívio, mas não é em grande quantidade. Creonilda e o filho também acompanhando o Bom Dia aqui da capital. E a Lindina Alva e a família toda de Maracaju nesta madrugada junto com a gente, 5h42. Depois do intervalo, notícias importantes para você que está em busca de emprego ou de uma nova colocação no mercado de trabalho. Flávia Gaudioli. Isso mesmo, Maureen. Só aqui em Campo Grande são mais de 200 vagas, oportunidades para o primeiro emprego ou para uma recolocação no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dessas oportunidades aqui na capital. Obrigada, Flávia. Tércio Albuquerque vai chegar com uma análise sobre o início de debates do orçamento do governo federal, que tem discussão agora, esta semana, lá em Brasília. Mas mexe com a vida de todo mundo. É assunto do Bom Dia MS, claro. Imagens ao vivo agora de Dourados, a BR-163, tranquila na região sul do estado. Nesta madrugada, são as câmeras instaladas para o monitoramento da rodovia que você está vendo aí, com imagens ao vivo. Nós já voltamos. Bom Dia MS, de volta, 5h45. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chega agora ao seu primeiro telejornal de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, na capital, começa uma audiência pública para discutir um tema bastante importante. Mariana chega ao vivo com os detalhes para a gente, assunto que ainda traz uma certa dificuldade nos debates, né, mais ampliados na sociedade e que precisa ser cada vez mais debatido, né, Mariana? Isso mesmo, Maureen. Bom dia a todos. Dificuldade para se debater, para lidar, já que se trata de um assunto muito delicado. Daqui a pouco, às 8h da manhã, a Assembleia Legislativa reúne especialistas para discutir sobre a prevenção ao suicídio. É uma situação dramática, por isso quero chamar a sua atenção, você que está aqui no Bom Dia MS, nos acompanhando, para esses dados impressionantes. Os números apontam que são 1 milhão de mortes por ano no mundo. No Brasil, são registrados de 30 a 40 casos por dia. E Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país, com mortes por suicídio. São 9 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. Diante desse panorama, então, preocupante, o estado criou comitês de enfrentamento e prevenção ao suicídio. Esse comitê hoje funciona em 15 cidades. E aí a proposta dessa audiência pública, né, é justamente essa, que a sociedade, estimular a sociedade para se falar mais sobre esse tema, para se discutir mais sobre esse assunto e principalmente para que as pessoas consigam identificar em pessoas próximas, né, em entes próximos, situações que sinalizam aí a possibilidade do suicídio. Muitas vezes é isso que acontece, né, tá tão
perto da gente, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, enfim, e as pessoas têm essa dificuldade para identificar. Então a audiência pública vai falar sobre isso, e aí reforçando então, vai ser às 8 horas da manhã, já, a audiência é aberta, vai ser aqui na Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes. Maureen. Obrigada, Mariana, pelas informações, debate muito importante para toda a sociedade. E já teve alta o empresário Gabriel Espínola, de 26 anos, que foi atingido por tiros no último sábado no estacionamento de um shopping na fronteira entre Paraguai e Brasil. Martim Andrada, ao vivo de Ponta Porã, traz as informações para a gente. Bom dia. Tudo bem, Maureen? Bom dia para você, para todos. A polícia está investigando, né, essa tentativa de execução, mais uma tentativa de execução, aliás, no estacionamento desse shopping aqui, que é o maior shopping de importados que fica na fronteira, em Pedro Juan Cavalheiro, mas praticamente na linha internacional, né, aqui no Brasil. O Gabriel Espínola Cândia, de 26 anos, ele estava no estacionamento do shopping no sábado à tarde, por volta das 2h30, quando foi abordado aí por pistoleiros que já chegaram atirando. Ele chegou a correr para dentro da caminhonete dele. Os pistoleiros ainda seguiram o rapaz, né, e atingiram ele com 2 tiros. Um dos tiros aí atingiu a perna, ele já saiu do hospital, já passa bem. Eu conversei aí com o pessoal da família, eles disseram que o rapaz passa bem, está muito assustado, todos muito assustados aí por conta, né, dessa tentativa de homicídio. A polícia ainda não sabe o que poderia ter causado aí, né, o que seria a motivação. Está investigando. No dia aí da tentativa de homicídio, no sábado, por conta do barulho dos tiros, o shopping estava muito cheio e a gente inclusive recebeu vários vídeos aí de telespectadores que mostram a correria dentro do pátio de alimentação, o tumulto, né, que se formou por conta do barulho dos tiros. Tinha gente que achava que era até bomba por conta do barulho. Isso provocou muito tumulto lá no pátio de alimentação. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eu também entrei em contato com o departamento de marketing desse shopping, e eles disseram para a gente que não iriam se manifestar, mas que esse caso já foi encaminhado para o Ministério Público do Paraguai e para a perícia, e qualquer novas informações aí o Ministério Público iria passar para a imprensa. A gente, claro, continua acompanhando essa situação, lembrando que o Gabriel Espínola Cândia é filho da vereadora Anne Espíndola, aqui de Ponta Porã, do PSDB. A gente continua de olho aí nessa situação por aqui, tá bom, Maureen? Volto com você aí. Obrigada pelas informações, Martim. Qualquer novidade, claro, pode chamar a gente aqui. Notícia tem prioridade. 5h50, segunda-feira, dia em que muita gente vai sair de casa naquela batalha em busca de um emprego, ou de um novo emprego, ou de uma colocação no mercado de trabalho para quem está há um tempo já desempregado. Momento de esperança, e o Bom Dia MS, claro, quer trazer uma força para você. Então, hoje, os nossos repórteres vão trazer informações das vagas de emprego nas maiores cidades de Mato Grosso do Sul que estão disponíveis para esta segunda-feira. Vamos começar com Campo Grande. Flávia Gaudioli. Oi, Maureen, bom dia a você e bom dia a todos. Aqui em Campo Grande, nós estamos na FUNSAT, a Fundação Social do Trabalho da Prefeitura de Campo Grande, que abre aqui às 7 horas da manhã, daqui a pouquinho. Então, se você está em busca de uma oportunidade de emprego, daqui a pouquinho a FUNSAT já está aberta. E aqui hoje tem disponíveis 90 vagas, 90 oportunidades de emprego. Nós preparamos uma tela com algumas dessas oportunidades. Eu vou pedir para o pessoal rodar aí para a gente. Tem oportunidade para assessor de imprensa, para carpinteiro, confeiteiro, costureira, mecânico de automóveis e gerente comercial. Tem também oportunidades para pessoas com deficiências. É para advogado, auxiliar de limpeza, ajudante de reflorestamento e vigilante. Ficou interessado em algumas dessas vagas? É só vir aqui na FUNSAT, que fica na rua 14 de julho, número 992, na Vila Glória. A FUNSAT funciona das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem parada para almoço. E além da FUNSAT, tem também a FUNTRAB, que é uma outra agência de emprego pública do governo do estado. Nós também preparamos uma tela com algumas oportunidades lá na FUNTRAB. Confere aí com a gente essas oportunidades. Vamos lá, a gente tem oportunidade. Só um minutinho, me perdoa.
para acabador de mármore e granito, atendente e balconista, auxiliar de sushimen, classificador de madeira e eletricista auxiliar. Para pessoas com deficiência também tem oportunidade na Funtrab. Tem chance para atendente de telemarketing, digitador, operador de caixa e promotor de vendas. Se você ficou interessado nessas vagas que nós falamos agora, a Funtrab fica na rua 13 de junho, número 27, 13 de maio, perdão, número 2773, no centro da cidade. O funcionamento também é das 7 da manhã às 5 da tarde, sem parada para o almoço. E atenção, essas vagas são rotativas, ou seja, estão disponíveis hoje, mas podem ser preenchidas a qualquer momento, Maureen. Obrigada, Flávia, pelas informações. Está aí uma força a mais para todos que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho nesta segunda-feira. E agora vamos para Dourados para saber como está a oferta de vagas por lá. Bom dia, Mônica Dal. Traz as informações para a gente. Oi, Mauri, bom dia para você, bom dia a todos. Coisa boa começar a segunda-feira com vaga de emprego aqui na segunda maior cidade do estado. Por aqui, normalmente por dia, a Casa do Trabalhador, onde nós estamos, abre 50 vagas. A Casa do Trabalhador aqui em Dourados fica no centro da cidade, na Avenida Weimar Gonçalves Torres. O pessoal já está chegando por aqui porque também abre daqui a pouquinho, por volta das 7 horas e só fecha após as 5 da tarde. A gente preparou uma tela e uma arte com algumas das vagas disponíveis hoje. Tem auxiliar de cozinha, empregada doméstica, gerente para doceria, instalador de forros de PVC e tratorista agrícola. Essa é só uma média aí das vagas que estão disponíveis hoje. É importante você separar todos os seus documentos e também o seu currículo para vir aqui a partir das 7 da manhã. A gente lembra então que a Casa do Trabalhador segue até às 5 da tarde e abre daqui a pouquinho no centro aqui de Dourados. Maureen. Obrigada, Mônica, pelas informações. Estão aí as oportunidades nas duas maiores cidades de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados. Claro, ao longo da semana a gente vai falar bastante de emprego aqui. É pedido dos nossos telespectadores, por isso a gente traz esse destaque para trazer uma força extra para você nesse início de semana. E agora vamos para a região leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Por lá, quase 40 mil pessoas precisam fazer o cadastramento biométrico para votar nas próximas eleições. O prazo está terminando. André Barbosa, bom dia. O prazo está terminando. André Barbosa, bom dia. Bom dia, Maureen. Bom dia a todos. Olha, falta um mês para acabar esse prazo aí, olha, infelizmente, apenas 30 mil dos 67.200 eleitores, ou seja, pouco menos da metade aí, já se cadastrou e ainda falta esse tanto aí. O cartório eleitoral aqui de Três Lagoas está preocupado e, inclusive, está chamando essas pessoas para se cadastrar. O problema é que quem não fizer o cadastro biométrico agora pode enfrentar uma fila muito grande. Quem deixar para a última hora pode enfrentar essa fila grande e também correr o risco de ficar sem o título de eleitor. Vale lembrar que esse prazo está aberto desde o mês de junho e se encerra no dia 8. Nós conversamos com a chefe do cartório eleitoral aqui de Três Lagoas, que explica melhor essa situação. Vamos acompanhar. Ainda faltam 30 mil eleitores, pouco mais de 30 mil eleitores, então são muitos eleitores para comparecer. Então a gente reforça que as pessoas compareçam o quanto antes para evitar ter que participar de tumulto lá nos últimos dias. Os títulos das pessoas que não comparecerem à revisão serão cancelados. Isso implica que a pessoa fica sem quitação eleitoral, que é exigida para vários atos da vida civil, né? Como passaporte, matrícula em faculdade, para emprego também. Muitas pessoas vêm ao cartório para regularizar por conta de emprego, financiamentos. Bom, o cadastro biométrico, né, ele é obrigatório, vale a pena lembrar que ele é obrigatório e quem precisa recorrer a esse serviço aí, quem ainda não foi fazer o cadastro, vá até a rua Alfredo Justino, no número 1100, que é o endereço do cartório eleitoral aqui de Três Lagoas e fica ao lado do fórum aí. Vale lembrar também que o horário de atendimento é do meio-dia até às 6 horas da tarde e é preciso apresentar uma cópia do documento original do RG e também
também um original do comprovante de endereço. Eu volto com você aí, Maureen. Obrigada, André, pelas informações. E isso faz parte de um processo nacional que é justamente para que a biometria, a impressão digital, seja usada por todos os eleitores. É um processo que ano a ano vai sendo feito nas diversas cidades de todo o país e os eleitores precisam, claro, comparecer dentro do prazo. Mudando de assunto agora, vamos falar do acidente impressionante que aconteceu ontem na MS 306, que liga Chapadão do Sul a Costa Rica. O Bruno Axelson traz os detalhes. Olha só, duas carretas seguiam no mesmo sentido. Quando o caminhão que vinha no sentido contrário perdeu o controle, bateu uma delas e saiu da pista. A outra carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e também bateu. O caminhão explodiu, segundo a Polícia Militar Rodoviária, porque a vegetação que fica às margens da rodovia já estava queimada. A polícia trabalha com a hipótese de que esse acidente foi provocado por conta da baixa visibilidade. O motorista do caminhão teria perdido o controle por conta da poeira de terra e de fumaça que havia ali no momento do acidente. Mas ainda é uma hipótese, a polícia não confirma se essa foi realmente a causa do acidente. O motorista de uma das carretas saiu ileso e os outros 2 motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Por sorte, né? A gente vê que ainda bem que ninguém teve um ferimento grave, mas as imagens são impressionantes. Agora, falando em acidentes, eu trago para você um destaque do G1MS, que é o acidente com motociclista. Até falamos do assunto já no início do jornal. É destaque do G1 com mais detalhes para você. Em Campo Grande, o motociclista foi reanimado por 2 horas, mas não resistiu e morreu na Santa Casa. O condutor do carro fugiu do local do acidente. Uma testemunha diz que a vítima seguia numa avenida de Campo Grande e que o acidente foi justamente num cruzamento com o condutor de um carro branco. Tem aí os detalhes, também uma foto do local onde aconteceu esse acidente, no cruzamento da capital. Isso foi no domingo, na travessa Guia Lopes com a Avenida Salgado Filho. É uma região central de Campo Grande e aqui você vê todos os detalhes. A assessoria de imprensa do hospital disse que houve a tentativa de reanimação dessa vítima, porém o motociclista não resistiu e faleceu depois de cerca de 2 horas dessa tentativa de atendimento. O caso foi registrado no Batalhão de Polícia Militar de Trânsito e está em investigação agora. 6 horas em ponto, tem despertador no Bom Dia. No Papo das 6 de hoje, nosso assunto principal é o projeto de abuso de autoridade que está em debate no Congresso, que deve ter definição essa semana, depois de ter passado pelo Congresso, né, nesse debate todo, e agora está dependendo da sanção do presidente. E aqui no nosso estúdio, Paulo Passos, que é presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Chefes do Ministério Público Estadual, é também o procurador-chefe aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, Maureen. Bom dia àqueles que nos assistem. Já deixo o espaço aberto para você, 998044400. Quer participar, fazer a sua pergunta? Pode mandar no nosso WhatsApp também. Paulo, vamos começar falando dessa situação do projeto que, depois de passar pelo debate no Congresso, agora, esta semana, tem o prazo final para a definição do presidente da República, né? Que pode vetar totalmente, parcialmente. Por que as instituições ligadas ao Judiciário, o Ministério Público, já se manifestaram contra? Bom, esse projeto de lei, que agora tem até o dia 5 de setembro para o presidente da República sancionar, vetá-lo integralmente ou parcialmente, ele contém, além de algumas inconstitucionalidades, um problema na sua própria tramitação. Esse projeto de lei não foi objeto de discussão na Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado em regime de urgência, votado sem saber quais deputados votaram, porque não houve votação nominal, em que pese 31 deputados, e o regimento interno da Câmara diz que quando 31 deputados solicitam, é necessária a votação nominal.
Mesmo assim, não houve a votação nominal, houve uma votação coletiva. Nós não sabemos quais deputados votaram a favor ou quais votaram contrários e o projeto foi encaminhado ao presidente da República. Então, a nossa primeira, todas as carreiras, Ministério Público, Magistratura, Polícia Civil, Militar e Federal, além de outros setores do sistema jurídico, como auditores, nós estamos solicitando o veto integral porque ele descumpriu o próprio regimento interno da Câmara. Mas se isso não bastasse, esse projeto de lei tem destinatário certo. O destinatário deste projeto de lei são aqueles que atuam no sistema de justiça. Ele visa, na realidade, coibir a atuação do Ministério Público, vedar a atuação e criminalizar, inclusive, decisões judiciais e, principalmente, impedir que policiais atuem de forma rigorosa, como vem acontecendo. Quais são os principais pontos preocupantes, o pedido é de veto total, mas os pontos que mais preocupam para que a gente possa entender na prática por que são contrários? Pois bem, para dar exemplo à população, o direito penal, criminalizar condutas, ele exige tipo certo. Por exemplo, matar alguém é um crime de homicídio. Subtrair coisa alheia móvel, um crime de furto, quando subtrai alguma coisa. Nesse projeto de lei, não existem tipos penais concretos. Existem situações do seguinte: abrir uma investigação é crime se aquela investigação não tiver uma prova fundamental. Hoje em dia, por exemplo, o Ministério Público recebe muitas denúncias anônimas e essas denúncias anônimas, por vezes, elas fundamentam investigações do Ministério Público de combate à lavagem do dinheiro, de combate a crimes de corrupção. Às vezes, funcionários públicos têm conhecimento de atitudes praticadas por aquelas pessoas que ali trabalham, mas não querem se identificar e comunicam aqueles fatos ao Ministério Público. Com base naquela comunicação, nós instauramos uma investigação e apuramos esses fatos. Esse projeto de lei diz, por exemplo, que se o Ministério Público assim fizer, ele estará cometendo crime. Mas diz que se o juiz decretar uma prisão e essa prisão mais adiante for relaxada por qualquer motivo, o juiz que decretou aquela prisão pode ser criminalizado. Mas se um policial utilizar uma algema para prender alguém, esse policial pode ser criminalizado, ainda que aquela pessoa que ele prendeu seja condenada. Por quê? Porque o projeto de lei diz que é vedado a utilização da algema em determinadas situações. E isso só quem sabe é o policial no momento que faz a prisão. Não é possível nós criminalizarmos essas condutas. É impossível também o Ministério Público alongar as investigações, mesmo que isso seja necessário. Então, existe uma série de artigos, nós identificamos cerca de 11 artigos, o 9, o 27, o 30, o 31, o 43 e mais uma série de outros artigos que trazem tipos absurdamente abertos, que visam, na realidade, eu repito, com destinatários certos, promotores, procuradores da República, magistrados, policiais, auditores fiscais, com tipos certos para que se impeça a investigação, que se impeça a apuração de crimes graves. Ou seja, é um retrocesso ao sistema de justiça quando o Brasil finalmente consegue, no seu sistema de justiça, atingir pessoas poderosas, tanto no campo político quanto no campo econômico, que cometem crimes. Quais são as investigações que, segundo o Ministério Público, podem ser mais prejudicadas? Notadamente, investigações que combatam crime organizado, investigações que combatam lavagem de dinheiro, investigações que combatam corrupção e uma série de outras. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro, por exemplo, está ligado com corrupção e tráfico de drogas. E esse tipo de investigação, que demanda, às vezes, de denúncias anônimas, de pessoas que não querem se identificar, inclusive com medo de represálias à sua integridade física, porque conhecem esquemas de organizações criminosas, por vezes, esse tipo de investigação que atinge essas pessoas pode ser frontalmente atingido pela lei de abuso de autoridade, porque o Ministério Público e o magistrado e os policiais poderão ser criminalizados na conduta de investigar e apurar esses crimes.
Falando um pouco da realidade de Mato Grosso do Sul, como é que está hoje o Ministério Público nessa atuação à corrupção aqui, a estrutura da instituição? Quando eu assumi o Ministério Público em 2016, a Procuradoria-Geral, um dos focos da administração era o incremento na apuração de crimes de improbidade, de atos de improbidade administrativa e crimes de corrupção. Então, houve uma estruturação maior do Ministério Público. Hoje nós temos 4 promotorias que atuam na área de combate à corrupção, além do GAECO. O GAECO houve um incremento de promotores, nós temos 5 promotores e uma gama de policiais que atuam no GAECO. Nós temos um grupo especializado que está sendo cada vez mais estruturado de combate à corrupção. Nós temos uma central de inteligência com uma série de programas eletrônicos e de atos de inteligência que permitem o monitoramento de licitações, a análise da lavagem de dinheiro, o trabalho com o COAF e com a Receita Federal para identificar atos que possam ser criminosos. Então, houve todo um incremento do Ministério Público nessa área de combate à corrupção, que podem ser atingidos em razão da lei de abuso de autoridade e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal também, que analisa a possibilidade do COAF e da Receita Federal informarem sobre movimentações suspeitas ao Ministério Público. E hoje, qual é a punição para um caso de abuso de autoridade relacionado ao judiciário? Existe isso? Nós temos uma lei que estabelece punições, uma lei de 1964, que estabelece punições que podem levar, inclusive, à perda do cargo, porque são atos de improbidade administrativa, o abuso de autoridade. Nós temos também as corregedorias, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, e além das corregedorias no âmbito das instituições, nós temos os conselhos nacionais, tanto o Conselho Nacional de Justiça para o Judiciário, como o Conselho Nacional do Ministério Público para os membros do Ministério Público, que fiscalizam a atuação de cada juiz e cada promotor ou procurador da República. E esses conselhos nacionais, eles não são formados apenas por membros das instituições. Eles têm membros do Senado, da Câmara, membros da OAB, membros do Supremo Tribunal Federal, indicados pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, é um órgão plural para fiscalizar a atuação dos membros dessas instituições. Para o Ministério Público, não há necessidade de mudança nessa legislação que já existe, ou ela pode ser modificada? Esse projeto é que não... Eu acho que, como a lei é de 1964, todos os membros do Ministério Público e os membros do Poder Judiciário, além de outras carreiras da Justiça, são favoráveis, sim, a uma atualização da lei do abuso de autoridade. Mas há uma lei que seja discutida com a sociedade, uma lei que seja discutida com as instituições e uma lei que vise, sim, a criminalizar aqueles que abusem do poder, aqueles que cometam atos ilícitos, e não uma lei que vise a criminalizar a atuação normal das instituições que combatem a criminalidade. Então, qual que é o grande problema dessa lei que está sob análise do presidente da República? Além dela ser absolutamente despida de técnica, porque é uma lei que contém tipos abertos, uma lei que é absurda para todos nós que estudamos direito, ela tem destinatário certo. É uma lei que foi feita para criminalizar a atuação das instituições e não uma lei para criminalizar eventuais abusos cometidos pelos membros dessas instituições. Essa que é a grande distinção e a grande crítica que nós fazemos a essa lei, porque é uma lei que foi criada para prejudicar a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, enfim, de todos aqueles que atuam no combate à criminalidade. Falando de um outro debate, que é o chamado pacote anticrime do Ministério da Justiça, como é que o Conselho Nacional dos Procuradores-Chefes, né, vocês representam os Ministérios Públicos estaduais do país, como o Conselho analisa isso? O pacote anticrime do ministro Moro, ele foi analisado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais, inclusive nós encaminhamos ao presidente da República e ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado uma manifestação do Conselho favorável à aprovação do projeto do ministro Moro. Por quê?
Porque o projeto do ministro Moro, ele traz uma atualização das leis. Nós temos um Código Penal que é um Código Penal antiquado. Um Código Penal que é dividido em duas partes, uma parte especial de 1984 e uma parte geral que tipifica crimes de 1940. Ainda que tenha tido algumas atualizações ao longo do tempo, é um Código Penal que não reflete a atualidade da sociedade. O projeto do ministro Moro procura dar uma maior celeridade aos processos criminais, procura trazer ao sistema de justiça um pouco mais de racionalidade, procurando trazer crimes e sistemas que funcionam na Europa e nos Estados Unidos e que permitem que os crimes sejam julgados em até 1 ano, coisa que no Brasil nós temos inúmeros crimes, e eu atuei por 13 anos no Tribunal do Júri, e isso me trazia um pouco de tristeza, e ver que o nosso sistema de justiça, por vezes, demora mais de 10 anos para dar uma resposta penal a alguém que matou outra pessoa, mesmo que tenha sido condenado por um juiz de direito ou pelo Tribunal do Júri. Então, isso é impensável numa democracia onde todos somos iguais, ou deveríamos ser iguais. Pelo sistema que nós temos hoje, existem pessoas que têm privilégios de não serem tocadas pelo sistema de justiça. O projeto do ministro Moro procura trazer um pouco mais de isonomia, um pouco mais de racionalidade e um pouco mais de celeridade aos julgamentos. Trazendo para um debate aqui de Mato Grosso do Sul, vamos falar das taxas cartorárias, porque a população, por vezes, reclama dos valores pagos por muitos serviços nos cartórios. Os cartórios justificam que parte desses valores ficam para instituições. O Ministério Público Estadual é uma das instituições que recebem parte desses valores. E o Tribunal de Justiça analisa um novo projeto, uma nova forma de distribuição desses valores para encaminhar para a Assembleia Legislativa ainda este ano. O que o Ministério Público recebe hoje, no que é usado esse valor e o que pode acontecer se ele diminuir? Eu acho que é importante o debate acerca das taxas cartorárias, inclusive pelos valores que recebem os cartórios. Existem cartórios aqui no Mato Grosso do Sul que recebem mais de R$1 milhão por mês, sendo que esses valores eles têm que ser destinados, e isso tem que ser discutido pela sociedade. Qual a destinação desses valores? Não só os valores das taxas, mas quais os valores que são cobrados pelos serviços prestados pelos cartórios. Veja bem, os valores que vêm ao Ministério Público e a outras instituições, eles são revertidos a serviços da própria população, porque eles visam a estruturação das instituições, permitindo que possam fazer um serviço de melhor qualidade à população. Quanto chega a ser esse rendimento anual ou mensal para o Ministério Público em percentual e em valores absolutos, e como ele é empregado na prática? Os valores que chegam ao Ministério Público são aproximadamente R$800 mil por mês, que são destinados, e ali a lei estabelece isso, para a reestruturação e aparelhamento da instituição. O que significa isso? Na área ambiental, é levado ao NUGEL. O que é o NUGEL? Para haver desmatamentos, queimadas, assoreamento de rios, a fim de que os promotores ambientais possam trabalhar. Também são levados para o aparelhamento da instituição na compra de aparelhos, de computadores e de outros aparelhos que servem para a atuação dos membros do Ministério Público. Isso é importante para a instituição porque permite uma instituição mais moderna e uma prestação de serviço mais eficiente para a população. Mas o Ministério Público, nessa discussão das taxas, tem se colocado favorável a uma análise global de tudo aquilo que compõe as taxas cartorárias, a fim de que haja uma diminuição para todas as instituições e para os cartórios também, dos valores que eles cobram para a população, a fim de que nós possamos dar à população valores menores e um serviço de melhor qualidade. Obrigada pelas informações. Conversei com Paulo Passos, procurador-chefe do Ministério Público Estadual em Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Chefes também, aqui representando essa associação nacional, né, esse conselho. Obrigada. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, bom trabalho.
2 vereadores afastados de Dourados que foram presos em plena sessão da Câmara na última sexta-feira já estão soltos. A decisão do desembargador Divoncir Maran foi nesse domingo. Mônica Dal, o habeas corpus foi concedido, mas há restrições. Sim, Maureen, esses 2 vereadores tiveram a prisão preventiva convertida em medidas cautelares. São elas o afastamento de qualquer cargo público, eles também não podem sair da cidade sem autorização e precisam participar de todas as etapas desse processo. Pedro Pepa e Cirilo Ramão foram presos na sessão da última sexta-feira e respondem na esfera civil e também criminal. Na esfera civil, eles conseguiram um recurso do TJMS e conseguiram derrubar. Por isso, voltaram à Câmara no último dia 19. Já na esfera criminal, a Justiça entende que eles ainda respondem por crimes, por isso eles foram presos novamente. Agora, os suplentes devem assumir de novo os cargos. Eles tinham assumido, depois voltaram e agora devem voltar para os cargos da Câmara de novo. E aí, o Pedro Pepa e Cirilo Ramão, a gente lembra que eles foram presos em dezembro durante a Operação Cifra Negra do Ministério Público. Eles são acusados de participar de crimes de fraude em licitações da Câmara Municipal. Por isso, está acontecendo essa novela aqui na Câmara Municipal de Dourados. Maureen. Novela que a gente acompanha e traz as informações para você sempre atualizadas aqui no Bom Dia MS. Obrigada, Mônica, pelas informações. Daqui a pouco, os detalhes do plantão policial com o Oswaldo Nóbrega, que já adianta informações para a gente. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Maureen. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia MS. Uma ossada foi encontrada na região norte de Campo Grande. A polícia investiga esse caso. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu trago as informações. Maureen. Obrigado, Oswaldo. E você, me conta, aí na sua cidade tem alguma ponte de madeira, principalmente na zona rural? Em vários municípios, a situação dessas pontes é péssima. Olha só imagens que a gente vê aí, é pedido dos nossos telespectadores e o Bom Dia MS de hoje traz em destaque a situação preocupante de pontes em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Vamos falar em detalhes desse assunto e você, claro, pode participar. Ao vivo, imagens de Três Lagoas, na região leste, divisa com São Paulo, 6 horas 19 minutos, o dia amanhecendo por lá. É a 3ª maior cidade de Mato Grosso do Sul. Também vamos falar sobre sarampo daqui a pouco com informações da fronteira com o Paraguai. Ponta Porã, neste momento, 12 graus. O Bom Dia MS está agora com imagens ao vivo também do céu em Ponta Porã, azul, sem nuvens. Nós já voltamos com mais informações para você. Bom Dia MS de volta e agora o nosso assunto é saúde, o sarampo. Mato Grosso do Sul não tem caso confirmado, a gente acompanha todo esse trabalho de investigação aqui dos casos que estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde, mas na fronteira com o Paraguai a vacinação vai ser intensificada. O trabalho será feito em Ponta Porã e também em Pedro Juan Cabaleiro. Martim Andrada volta ao vivo com essas informações para a gente. Pois é, né, Maureen? Aqui na região de fronteira a situação sempre é diferente por causa do trânsito, né, do grande trânsito de estrangeiros, porque é região de fronteira seca e porque agora também, de uns anos para cá, existem muitos estudantes, né, muita gente que vem de fora, de outros estados brasileiros, para estudar nas faculdades de Pedro Juan Cabaleiro. E por causa disso, segundo o núcleo de imunização aqui da Secretaria de Saúde de Ponta Porã, houve um aumento aí na procura pelas vacinas aí do sarampo, justamente porque algumas faculdades aqui de Pedro Juan Cabaleiro exigem dos alunos aí a carteira de vacinação em dia, porque o Paraguai está livre do sarampo aí há pelo menos 20 anos, desde a década de 90. Então, do outro lado da fronteira, né, o núcleo de imunização lá de Pedro Juan Cabaleiro, a Secretaria de Saúde da cidade, também o Ministério da Saúde do Paraguai, eles estão intensificando aí, né, o trabalho em cima da vacinação, justamente para que lá não ocorra nenhum caso. E como tem um trânsito muito grande de estrangeiros, existe sempre esse alerta. Houve aí um aumento então da procura, a Secretaria de Saúde
Saúde disse que, por enquanto, tem vacina para todo mundo. Agora, claro que a gente continua acompanhando aqui de perto essa situação. Lembrando que, segundo aqui as autoridades municipais, esse mês aí deve ocorrer, inclusive, uma reunião binacional entre Brasil e Paraguai, justamente para discutir essa questão do sarampo aqui na nossa região de fronteira. Viu, Maureen? Volto contigo aí. Obrigada, Martim. Agora, assunto que é debatido em Brasília, mas mexe com a vida de todo mundo, por isso, claro, é destaque no Bom Dia MS. Estão na diretoria do Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro do ano que vem e o chamado Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023. A entrega foi na última sexta-feira e você pode se perguntar o que tem a ver com isso, parece assunto muito burocrático. Mas é que um dos documentos traz a previsão de gastos do governo federal com os programas e políticas públicas já para o ano que vem. Salário mínimo não deve ter aumento real, apenas correção da inflação. Assunto para Tércio Albuquerque. Tudo bem, Tércio? Olá, Maureen. Tudo bem? Bom dia a todos que nos prestigiam sempre. Pois é, projeto interessante, né? Mínimo sem aumento. Mínimo, houve uma atualização só da inflação sem nenhum ganho real. O combinado era que houvesse um ganho real. Então, com isso, o que nós temos claro? Um mínimo de R$ 1.039 proposto para 2020. O que é interessante observar? A Lei Orçamentária Anual, como disse já a Maureen, ela traz o que vai acontecer com o Brasil em termos de recurso. Para você ter uma ideia, a previsão é de 1,8 trilhões de reais. Nesse sentido, olha só para pagamento de despesa da dívida pública vai 1,2 trilhões. Aí a Previdência consome mais 1 trilhão. Sobra para investimentos em torno de 121 bilhões de reais. Isso é que preocupa. E o que demonstra esse orçamento? Esse orçamento ele está dentro do que foi estabelecido pela lei como orçamento impositivo, com limites, ele não pode aumentar além da inflação, restringindo a capacidade do governante. Com esse assunto, Bolsonaro vai ter grandes dificuldades de gestão, porque este ano, nós estamos acompanhando, já está faltando dinheiro para as bolsas de estudo, principalmente pelo CNPq. Dentro desse conjunto, para o ano que vem, já está claro que não vai dar para cobrir todo o dispêndio do Brasil. Mas é um problema que precisa ser equacionado. Como? A partir da redução da despesa da máquina pública. Precisa diminuir o tamanho do Estado. E nesse sentido, o presidente Bolsonaro já disse que vai privatizar o máximo possível. E precisa realmente fazer isso. É uma atitude necessária. Nós temos mais de 132 empresas estatais que só têm despesa para o Brasil com pouco lucro. E na iniciativa privada, elas teriam geração de emprego e renda para o Brasil. Agora, Tércio, Sim. há espaço para debate desse orçamento no Congresso? Então, começou já na comissão especial, uma comissão mista da Câmara e do Senado, tratando desse assunto. Pode sim. Aliás, são abertas audiências públicas, como já foram, para este orçamento proposto. Olha que interessante. Houve a participação de mais de 2.000 propostas da população, das quais 1.870 foram acolhidas por Bolsonaro. Agora, na Câmara, vai tramitar com naturalidade também nas comissões e vai ser possível também se discutir por audiências públicas alguma adequação desse orçamento. O que não é possível, Maureen? Ampliar a despesa. Não há competência para isso. O que se pode estabelecer é um jogo ali dentro do orçamento. E é importante lembrar que agora o orçamento não pode ser ampliado. Então precisa tirar de um lugar para tapar buraco em outro. Com a reforma da Previdência, se ela for implementada logo, pode ser que se acomode um pouco esse buraco sem fundo de quase 1,2 trilhão de reais que se paga. Então, espera-se, a partir de então, uma tramitação que gere uma condição melhor para o Brasil, mas está complicado. E o mínimo sem aumento? Sem aumento. O mínimo continua o mínimo. Tércio, obrigada pelas informações. Boa semana. Para todos Volta nós, aqui ótima semana. para atualizar a gente sempre. Combinado. Até mais. E agora, Oswaldo Nóbrega traz notícias do plantão policial dessa madrugada em Campo Grande. Oswaldo?
Pois é, Maureen, desde bem cedo eu estou percorrendo as delegacias de plantão, os pelotões da PM, bombeiros, para trazer informações aí para o telespectador do Bom Dia MS. E nessas andanças eu tive a informação de que uma ossada foi encontrada na região do Nova Lima, bairro que fica na região norte de Campo Grande. Teria sido encontrada por moradores num terreno baldio. Policiais civis, peritos estiveram no local, Maureen, e eu tive essa informação de que essa ossada estava muito carbonizada. Foi encaminhada para o IMOL, só um exame pericial muito apurado poderá identificar de quem é essa ossada. Lembrando que na semana passada, aqui em Campo Grande, também foi encontrado um crânio na região do Manuel Taveira, oeste da cidade. Um morador estava capinando um terreno perto da casa dele com uma enxada e acabou encontrando esse crânio no meio da terra e do entulho. Esse crânio também foi encaminhado para o IMOL para fazer exame pericial, viu, Maureen? São essas informações que nós temos sobre o plantão da manhã aqui em Campo Grande. Obrigado, Oswaldo. Tendo mais alguma notícia, pode chamar. Tem prioridade aqui no Bom Dia. Nós já falamos 6 horas, 29 minutos, para você que está aí acompanhando o Bom Dia. Horário importante, né? Para você não perder a hora, se organizar. Bem-vindo se você está chegando agora, bem-vinda também. Reloginho está aí na tela para você. E passou rápido, né? Praticamente 1h30 já do seu telejornal aqui, o primeiro do dia em Mato Grosso do Sul. Nós já falamos do cadastramento biométrico em Três Lagoas. Em muitos municípios, nos próximos meses, esse trabalho continua. Mas em algumas cidades, esse novo sistema já está concluído. Quem traz as informações para a gente é a Mariana Sintra. Isso, Maureen, o cadastramento biométrico, lembrando que é cadastrar a impressão digital, né, no cartório eleitoral, enfim, trabalho praticamente concluído em Jaraguari, por exemplo, onde 99,92% dos eleitores já passaram por esse processo. Campo Grande fica um pouquinho atrás, 99,79% do trabalho aí quase concluído. Já em Laguna Carapã, é a cidade com menos registros, 7,5% dos eleitores, só 7,5% fizeram aí esse procedimento. Já em todo o estado, a média geral de Mato Grosso do Sul é de pouco mais de 66%. Os municípios que estão passando pelo processo, né, de cadastramento biométrico atualmente, além de Três Lagoas, que nós vimos agora há pouco, também em Aral Moreira, Corumbá, Ladário, Dourados e Itaporã. O trabalho nessas cidades aí vão até março do ano que vem. A última etapa será em Bataguaçu, Rio Verde de Mato Grosso, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Coronel Sapucaia, Antônio João e Terenos. Mato Grosso do Sul tem 1.800.000 eleitores. É importante a gente lembrar que a revisão eleitoral com o cadastro biométrico, né, é obrigatória, viu? Então, por isso, se você ainda não se cadastrou, precisa procurar o cartório eleitoral mais perto aí da sua casa. Maura. Obrigada, Mariana, pelas informações. Há pouco a gente falou do prazo aberto em Três Lagoas, 1 mês ainda. Então, pessoal de Três Lagoas, atenção para a biometria. Camila Jové, tá de volta? Deixa eu te mostrar uma foto. Vamos ver. Aqui, ó. Paula Caldas, de Cacilândia, diz que choveu bem por lá ontem e aí amanheceu assim, com neblina. Resultado da chuva, da umidade que melhorou em muitas cidades, mas o mês de agosto, historicamente, ficou muito seco. Ficou muito seco mesmo. O mês fechou com chuva abaixo do esperado para 27 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Só Cacilândia e Costa Rica no Nordeste e Paranaíba no leste aqui de Mato Grosso do Sul tiveram acima do esperado. E apesar de setembro já começar com chuva, o volume deve ser abaixo da média para esse mês. Notícia importante para você que é da construção civil, precisa se organizar, para o produtor que também precisa saber, né, quando é que vai fazer o plantio da soja e também para todos nós. O meteorologista Natália Abraão falou com a gente sobre esse assunto. Estamos agora nos primeiros dias do mês com uma frente fria no sul, dia 10 uma nova frente fria e depois disso só depois do fim do inverno, ou seja, depois do dia 25 de setembro. O esperado para setembro, que é o mês onde deve se iniciar as chuvas, é de 75 milímetros, ou seja, um volume considerável. Nós estamos aguardando menos da metade do que deveria ocorrer para o mês.
E para você que está chegando agora, está sentindo esse ventinho fresco na manhã dessa segunda-feira, essa temperatura mais amena, é importante a gente lembrar para você não se deixar enganar, viu? Porque o tempo vai ser quente e seco em todas as regiões aqui de Mato Grosso do Sul. A temperatura passa dos 30 graus na região norte. Em Pedro Gomes, por exemplo, faz 32. E em Figueirão, o pessoal está reclamando, o Fábio falou que está muito seco por lá. Fábio, vai continuar assim hoje, tá? A máxima é de 37 graus aí na sua cidade. E lá em Três Lagoas, a gente também tem imagens para mostrar para você aí de casa. Agora faz 19 graus, a máxima é de 31. Choveu no sábado, hoje não deve chover, não tem essa previsão. O ventinho tá razoável agora por lá na cidade, mas já ele para, tá, gente? E você pode também aproveitar hoje para lavar roupa, para se organizar a semana também, que o pessoal precisa saber, porque hoje vai ser um dia quente e seco em todo o estado. E eu falo isso porque para se organizar hoje, lavar roupa hoje, porque vem chuva de novo essa semana. Mas deve ser uma chuva num volume aí um pouco menor do que a gente teve no final de semana, tá? Amanhã já deve chover principalmente no sul do estado. Aqui em Campo Grande, na região central, tem chance de chuva também, mas essa chance é menor. Fazer um alerta também para o pessoal que vai pegar a estrada, porque a gente já viu hoje... Muita gente começa a semana viajando, inclusive. O pessoal de Cacilândia já mandou foto para a gente e a gente quer ressaltar que hoje tem muitas nuvens no céu agora por causa do excesso de umidade que teve ontem aqui na cidade. Elas vão se dissipando agora no decorrer do dia, mas o alerta é para o nevoeiro. Olha só essas imagens que a gente vê de Sonora. Aqui na região central do estado também está assim, então você que vai pegar a estrada, vai dirigir agora cedo, não se esqueça que ligar o farol é lei e é obrigação do motorista, principalmente quando a gente vê o tempo assim, né? Com essa neblina. Com a neblina, né? Claro, ajuda ainda mais o farol. Então, imagens ao vivo das câmeras que monitoram a BR-163, muito tranquila agora na região de Sonora. Região norte que a gente já falou um pouquinho hoje também e que tá com essa situação como aqui em Campo Grande. A gente tem imagens da nossa torre que, olha, mostram como que essa neblina tá chegando aqui pra gente. O Sidão fez imagem pra gente. Agora faz 20 graus na cidade, a máxima deve chegar aos 30 graus. E vamos falar um pouquinho, enquanto várias cidades têm essa temperatura acima dos 30 graus que a gente está prevendo na região norte, aqui na região central. Em Ponta Porã vai ser aquele dia com sol que não esquenta tanto, tá, gente? Agora tá bem friozinho lá em Ponta Porã, fazendo 11 graus na cidade e a máxima não chega a 30, chega a 25 graus. Sempre mais fresquinho nessa região da fronteira com o Paraguai, típico, né? Mas para a gente encerrar essa nossa parte de previsão do tempo, olha que bela imagem chegou aqui pra gente. Que linda essa rosa. Minha avó ama, sabia? O jardim dela é cheio. Linda demais. Estamos no inverno ainda, mas daqui a pouco, em setembro ainda, a primavera chega para nos brindar com tantas flores, né? Uma estação linda, né? A gente adora. Com certeza. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. A gente vai fazer um intervalo rápido agora e daqui a pouco, claro, voltamos com mais informações para você. Você que mora no sul e no leste do estado, fica agora com as notícias da sua região. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Imagens agora ao vivo do trânsito de Campo Grande, da principal avenida da cidade, Afonso Pena. 6 horas e 39 minutos é o horário que o trânsito começa a aumentar em Campo Grande. A gente vê aí já filas de carro na Afonso Pena. Então, atenção para você que vai sair de casa agora. Muito cuidado sempre. Vamos começar a semana com tranquilidade no trânsito. Agora, para quem depende do trajeto em pontes, principalmente aquelas pontes de madeira na área rural, em muitos municípios a situação é preocupante. Vamos dar uma olhada em vídeos que nós recebemos dos nossos telespectadores pelo WhatsApp do Bom Dia. Começamos com essa ponte aí sobre o córrego da Figueira, em Coxim, na região conhecida como Colônia Alves Planalto. Tá tudo abandonado por lá, porque a empresa que ganhou a licitação abandonou a obra ainda na primeira fase de execução. A manutenção cabe ao governo do estado. A GESU não deu prazo, mas informou que a nova licitação para a conclusão dessa ponte está em processo de elaboração e será publicada em breve. Vamos acompanhar. Mas tem mais.
Olha a situação da ponte que liga Terenos a Dois Irmãos do Buriti. A estrutura está toda comprometida com buracos e remendos. A Prefeitura de Terenos informou que trabalha em parceria com o governo do estado para arrumar essa estrutura. A Agência Estadual de Empreendimentos informou que a manutenção é de responsabilidade da Prefeitura, mas existe a possibilidade de um convênio com o município para consertar a ponte. A agência fez uma vistoria recente no local para verificar a viabilidade desse convênio. E um problema parecido acontece em Campo Grande, na estrada CG 285, que liga a BR 267 à MS 040. Fica entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul. As crianças que estudam na Escola Municipal Rosalvo da Rocha Rodrigues não estão conseguindo ir para a aula porque precisam passar por aí. Já teve até suspensão do transporte de alunos. A Prefeitura de Campo Grande informou que a ponte deve ser recuperada com a licitação aberta na semana passada. Em menos de 30 dias deve sair a resposta dessa licitação com a empresa escolhida para fazer o serviço. Nós acompanhamos, claro, todas essas situações e vamos trazer os detalhes para você assim que os trabalhos começarem a trazer resultados também nessas pontes. E em Campo Grande, 2 pessoas ficaram feridas no ataque de um enxame de abelhas. Muita gente teve que apertar o passo para fugir das ferroadas. A Regina se trancou no apartamento. É preocupante, né? Porque é zona residencial, tem muito movimento, né? Tem criança, tem pessoas de idade, tudo. Então é difícil, né? As abelhas atacaram clientes e funcionários deste hipermercado, que fica na rua Antônio Maria Coelho, no centro da capital. O José conseguiu escapar, mas ficou assustado. Gente correndo para todo lado, espantado com a abelha e picando. E eu tive sorte de não ser picado. Eu andei devagar e pessoas que corriam movimentavam muito, a abelha atacava mais. Os bombeiros precisaram usar roupas especiais e bloquear a área próxima ao enxame, que foi exterminado com gasolina e água. O enxame de abelhas da espécie Europa estava próximo àquele coqueiro que fica no espaço de carga e descarga do supermercado. O motorista de caminhão ficou gravemente ferido com várias ferroadas. Além dele, um guarda municipal que passava pelo local precisou de atendimento dos bombeiros. Os 2 foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. Pelo horário aqui facilitou pra gente, né? O começo da noite começa a ficar mais calmo, né? Tem pessoa que tem alergia à picada de inseto, né? Então esse caso aí tem que ter muito cuidado. Normalmente as pessoas que têm alergia, elas sabem, né? Que susto, né? Átila Eugênio de volta agora com mais notícias do esporte pra gente. Pois é, tô chegando na área, gente. Muito bom dia, ótima segunda-feira, um prazer estar de volta aqui ao Bom Dia MS, agora trazendo as notícias do esporte. Eu quero saber se o visual novo da Barba é porque vai ser papai muito em breve, quer dizer, já é, né? Mas com o bebê no colo, ou é porque, por causa dessa volta das férias e volta ao esporte? Eu sempre deixo a Barba nas férias, mas aí, dessa vez eu falei, como eu tô mudando, né, de função novamente aqui, indo para outra editoria, e a televisão também está mais aberta, né, deixando todo mundo mais à vontade, então eu falei, vou deixar a Barba, vamos ver o que dá. Mas, claro, também deixar um pouco postura de pai, de homem sério. Gostei, aproveita. Pois é, o pessoal tem gostado mesmo, já li algumas mensagens no WhatsApp. Obrigado pelo carinho para quem assistiu na primeira participação. Tô de volta e agora a gente vai se ver todo dia aqui no Bom Dia MS com as notícias do esporte. Inclusive, já estou aqui com a bola do futebol americano. Na primeira participação, nós falamos, né, da Copa do Brasil de Flag Football. O que essa bola tem a ver aqui, ó? Tem a ver que ela também é dominada muito bem pelas meninas. Neste fim de semana, teve Copa do Brasil, fase regional Centro-Oeste, 3 times na disputa. O estreante Cobrarés, que é a união do time Cobras com Jacarés do Pantanal, equipe aqui da capital. Red Ladies de Dourados e também Selvagens do Distrito Federal. O time campeão na seletiva, né, tava aí com a vaga garantida na fase nacional da Copa do Brasil. Vamos lembrar então como foi essa disputa no fim de semana e a estreia das nossas meninas do Cobrarés. Preste atenção nestas imagens. Elas marcam o início de novos tempos. Pela primeira vez, as equipes Cobras e Jacarés formam um só time, o Cobraré. A
As adversárias vieram de Dourados. Red Ladies, as senhoras vermelhas, chegaram cheias de confiança. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Otimismo para os dois lados e a partida começou equilibrada. Ponto lá e cá. Mas o ataque do Cobraré estava impossível. Sufocou a equipe adversária. No segundo tempo, a pressão foi ainda maior. Só o time de Campo Grande pontuou. Nada melhor do que começar com o pé direito. A estreia do Cobraré foi com vitória sobre a equipe de Dourados. E que vitória, 74-6. A gente vem treinando forte para isso e a gente saiu daqui com o resultado que a gente treinou para ganhar. A gente quer o campeonato e essa junção veio para fortalecer as duas equipes. As duas não, agora só uma. Essa foi a primeira partida válida pela Copa do Brasil. Apesar da derrota, Red Ladies não perderam o entusiasmo. A gente está iniciando ainda no esporte, então pra gente, como eu disse, está sendo uma conquista pra gente, porque foi muito difícil chegar até aqui agora. E tem mais jogo aí pela frente. Opa, estamos preparados. Muito bom, muito legal. União faz a força, parabéns então às meninas do Cobrarés que conquistaram o título dessa fase regional. Boa sorte aí nesse novo caminho e boa sorte também para as outras estreantes, as meninas de Dourados. Tem uma última informação, prometi lá no começo, que aulas de graça, tá a fim de fazer aulas de graça de Muay Thai, Jiu-Jitsu e dança urbana? É muito fácil, tá bom? As turmas começam hoje no Teatro de Arena do Horto Florestal. As inscrições devem ser feitas na Subsecretaria de Políticas para a Juventude, na Rua 15 de Novembro, número 532, bem no centro. Rua 15 de Novembro, número 532. Mais do esporte sul-mato-grossense, Maureen, logo depois do MS1 no Globo Esporte. Combinado? Até lá. Estreamos bem, trazendo informações. A gente vai contando um pouquinho mais do nosso esporte e das curiosidades, tá bom? Combinado. Valeu, Te gente. esperamos amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. E mais um grupo de venezuelanos chega a Dourados. Eles vieram de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. Muitas famílias estão separadas há meses e os reencontros são emocionantes. Em Dourados, muitos refugiados já estão conseguindo emprego nos frigoríficos da região. 9 meses de saudade. A esposa e os filhos estavam em Roraima. Ela está quase 2 meses esperando vir para cá e eu também. Para ele, muitos venezuelanos que estão em Dourados, a chegada dos ônibus verdes acelera o coração. Seu Ali, aos 65 anos, veio com a esposa. Ele conta como estava difícil sobreviver na Venezuela. Sim, claro. O dinheiro não era o suficiente para pagar os custos de vida. Não alcançava para contar o custo da vida. O grupo saiu de Roraima no sábado. Eles foram trazidos em aviões da FAB de Boa Vista a Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. E de lá até aqui, nesses 2 ônibus do Exército. São 81 imigrantes que esperam construir em Dourados uma vida nova. Eles fazem parte de mais um grupo encaminhado para o interior do Brasil pela Operação Acolhida do governo federal, em parceria com a Agência de Refugiados da ONU. Agora que vocês chegaram, qual é o sentimento? Muito agradecida. Todos os venezuelanos já chegam a Dourados vacinados contra a febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. E têm documentação regular de refugiados ou de residência temporária. E muitos já têm até entrevista marcada em um frigorífico da região. Queremos mostrar a todos que somos pessoas amáveis, trabalhadoras e vamos ajudar o Brasil a crescer. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, já são 700 venezuelanos. O Alejandro acabou com a saudade e ainda ganhou um presente, a filha caçula. Muito bom, muito feliz. Quem você está esperando? A minha filha, a minha tia, meu irmão. O que passa pela sua cabeça quando você olha a sua filha lá na janela? Eu amo minha filha. Agora o Pedro Henrique consegue sustentar a família que acabou de chegar. Emocionado por mim, emocionado demais.
Que bom acompanhar os reencontros de tantas famílias. Em Mato Grosso do Sul vivem hoje cerca de 700 venezuelanos. Na reportagem de amanhã, nós vamos mostrar grupos de venezuelanos que estão hoje na capital. E agora, mais detalhes da previsão do tempo para Campo Grande. Você que quer programar o seu dia com todos os detalhes, Camila Jové. Pois é, o pessoal aqui em Campo Grande está vendo essa neblina que a gente está falando desde cedinho, inclusive está por aqui na cidade desde madrugada, afinal de contas, estava com aquela umidade lá em cima por conta de ontem, essas nuvens que estão por aqui, aí as imagens, ó, devem se dissipando ao longo do dia, tá bom? Agora na cidade faz 20 graus e a máxima é de 30. A umidade vai cair, então, gente, está lá em cima por enquanto, 92%, mas vai caindo ao longo do dia. À noite chega a 30% de novo, aquele estado crítico que a gente sempre lembra você. Vamos preparar, então, mostrar como é que vai ser o dia aqui na capital, na tela que a gente preparou para você aqui de Campo Grande. Agora, então, tá fresquinho, como a gente já falou. À tarde, por volta das 4 horas, calorão de 30 graus e à noite volta a ficar mais fresquinho de novo. Grande oscilação de temperatura. Grande oscilação de temperatura, isso mesmo. E olhando aí, olha, 0% de chance de chover hoje aqui em Campo Grande. A gente lembra para você que é aqui da capital que essas chuvas estão indo e voltando essa semana. Amanhã tem previsão de voltar a chover sim aqui na capital, mas as chances são mínimas, tá? Deve chover mais ali na região sul do estado. Gente, olha só essas imagens. O horizonte ali tomado pela neblina justamente por causa dessa alta umidade. Mas não dá pra gente se enganar não, né? Tem gente já com agasalho na rua porque amanheceu fresquinho, mas é aquela situação de mudar ao longo do dia. Tá vendo que é um agasalho mais leve que ela tá usando ali, né? Uma coisa mais fresquinha, porque daqui a pouquinho ela já vai tirar essa roupa de cima, ficar só com a camiseta tipo que ela deve estar por baixo mesmo, porque o sol volta a esquentar hoje, então vai ser um dia seco e quente aqui no estado. E olha só, até difícil enxergar, né? Essa neblina. Prédios, torres, realmente neblina forte. Aí na região do Parque dos Poderes, ao vivo em Campo Grande. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está falando da previsão do tempo, porque a umidade melhorou com a chuva do fim de semana, mas hoje é tempo seco. E a gente está recebendo informação também para você que está pegando, vai se programar para viajar hoje. Importante você lembrar, prestar atenção nessas imagens e se informar aí com o seu voo para saber se está tudo certo mesmo, porque eu fiquei sabendo que ontem teve voo que atrasou justamente por conta do tempo e hoje, como o tempo está bem fechado aqui em Campo Grande, importante você se informar também, tá? E queria dar parabéns para o pessoal de Ladário, que a cidade está fazendo aniversário hoje, 241 anos. Aproveite o seu dia em Ladário, a máxima é de 29 graus, vai dar para aproveitar bastante. E uma última informação que a gente acabou de receber, o aeroporto aqui de Campo Grande está operando por instrumentos. Obrigada pelas informações, Camila. Até amanhã. Até amanhã. Falando, né, em aeroporto e trânsito, um assunto que é destaque no Bom Dia MS de hoje é a mudança no transporte de passageiros no aeroporto, porque taxistas que trabalham por lá recorreram à justiça para tentar manter o ponto. Depois de uma licitação, uma nova empresa assumiu o serviço. Quem chegou de viagem nesse domingo não encontrou taxistas à disposição, e sim esses carros particulares de transporte de passageiros. Eles são parceiros de uma empresa que venceu uma licitação com a Infraero e que, a partir de agora, vai poder explorar o serviço no aeroporto. Apenas uma vaga foi autorizada para os táxis. O advogado dos taxistas entrou com um pedido na Justiça Federal para suspender essa licitação. Segundo ele, a empresa não atende aos requisitos do edital. A empresa que venceu a licitação, por incrível que pareça, tem apenas um carro no nome dela. Tudo bem, ela poderia trabalhar com sublocação, mas, além disso, ela, inclusive um carro que não é habitual para esse tipo de trabalho, e, além disso, ela apresentou como prova da sua atividade única e tão somente uma nota fiscal emitida no valor de R$1.000 em Cuiabá. E, de uma maneira muito suspeita, a pessoa que tomou esse serviço, o tomador do serviço da nota fiscal, o endereço dela, se a gente consulta na internet para ver o local, é uma casa abandonada em Cuiabá. O contrato é de 5 anos, com valor total de R$418 mil.
O dono da empresa diz que não há irregularidades no processo. O edital diz quais eram os documentos que nós deveríamos apresentar. Todos esses documentos foram apresentados antes da homologação do resultado. A empresa recolheu todas as taxas devidas em razão de ter vencido a licitação. Então nós temos muita tranquilidade quanto a isso. O contrato da Infraero com os taxistas venceu em 2017, mas os profissionais garantem que, mesmo assim, todos os meses faziam um repasse de mais de R$6 mil para poder trabalhar no aeroporto. A AGETRAN informou que está acompanhando todo o processo de mudança e que se reuniu com os taxistas para definir os pontos onde eles devem ficar a partir de agora. Os 38 profissionais não podem mais aguardar os passageiros no estacionamento do aeroporto. Ainda segundo a AGETRAN, foram abertas 3 licitações e em nenhuma delas os taxistas participaram. Já a categoria afirma que não foi comunicada sobre esses processos e que por isso não concorreu. Os taxistas também reclamam que só foram comunicados da mudança 2 dias antes. A gente é profissional, capacitado, paga nossos impostos, estamos se sentindo traídos pelo poder público, essa é a grande verdade. Entramos no Ministério Público Federal, estamos aguardando respostas, e estamos tentando, de alguma forma, reaver o que é nosso por direito. Com as mudanças, agora os taxistas ficam em pontos definidos na Avenida Duque de Caxias, em frente ao aeroporto. Mudanças que a gente vai acompanhar por aqui também. 6h57 em ponto. Eu quero trazer agora informação para você de um caso absurdo que aconteceu em Dourados. Adolescentes são suspeitos de estuprarem uma jovem que foi encontrada morta em um canavial. Mônica Dal tem as informações. 6 adolescentes foram apreendidos depois de confessarem terem matado e estuprado uma jovem de 22 anos na aldeia Bororó, que fica na reserva indígena aqui de Dourados. Eles estão detidos na delegacia e, segundo as primeiras informações da polícia, todos estavam em uma festa no sábado quando eles decidiram estuprar 2 jovens. Uma conseguiu fugir, mas a outra morreu asfixiada. De Dourados, Mônica Dal para o Bom Dia MS. A gente segue acompanhando também as investigações em relação a esse caso de Dourados. O Bom Dia MS está terminando por aqui, mas antes eu quero, claro, agradecer a sua companhia. Quero trazer essa imagem belíssima que a gente recebeu de um IP de Ladário, IP branco na Avenida 14 de Março. Linda imagem do nosso telespectador de Ladário compartilhando com a gente. Parabéns a todos de Ladário pelo aniversário da cidade nesta segunda-feira, dia 2 de setembro. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aqui todos os dias madrugando com a gente. Quero mandar um abraço especial também. Hoje é aniversário do meu pai, seu Matiello. É isso aí, tá acompanhando sempre nas madrugadas aqui com a gente também. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos juntos novamente às 5 da manhã e eu espero você. Vamos encerrar com imagens ao vivo de Campo Grande. Temos imagem do trânsito na capital. Uma segunda-feira que começou com certa neblina, bastante umidade. A gente está vendo aí a região do Parque dos Poderes, mas a tendência é que os termômetros aumentem ao longo do dia e chuvas só a partir de amanhã novamente para o estado. Os termômetros podem registrar até 30 graus hoje em Campo Grande. Um ótimo dia para você e até amanhã. Bom Dia MS. Oferecimento Sebrae. Melhorar a gestão da minha empresa. Pensou Sebrae. TV Morena. Com você.